Eu gostaria que você olhasse para a sua vida. Você está precisando de um milagre para mudar a realidade das coisas? Ou, na verdade, você está precisando de um processo de transformação? Milagre ou transformação? E eu te afirmo, pedir um milagre é a forma mais covarde de fugir de um processo de transformação. E o problema é que a maioria das pessoas desejam milagres, mas na verdade elas precisam de um processo. Elas precisam ser transformadas. E então, você precisa de um milagre ou de uma transformação? Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Bem, o tema de hoje é milagre ou transformação. E a passagem que eu gostaria de partilhar está em 2 Coríntios 3,18, que diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus! E eu começo com a pergunta: você precisa mesmo de um milagre ou você está precisando de uma transformação? E você pode falar, mas Vinícius, o que é uma transformação? Olha só, o sinônimo de transformação é metamorfose. E certamente você já ouviu falar. Metamorfose normalmente é usada no sentido literal de mudança, quando um ser se transforma em outro ser. O termo também é utilizado no sentido figurado, indicando mudanças na aparência, no comportamento ou na maneira de pensar de um indivíduo. A música Metamorfose Ambulante de Raul Seixas retrata essa situação ao mencionar uma pessoa que prefere viver em constante mudança do que ser a mesma diariamente. E na natureza nós temos, por exemplo, o sapo, que ilustra essa metamorfose. Ele começa a sua vida como um girino, sem patas, com o corpo oval e curto, cauda e brânquias. Conforme vai se desenvolvendo, ele perde a cauda em um processo de morte celular programada e desenvolve patas, assumindo o estágio adulto. Ou seja, nesse processo algumas características vão sumir, enquanto outras vão desenvolver. O que acontece com esse anfíbio é bem semelhante ao que acontece conosco quando passamos a ser transformados pelo Espírito Santo. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, muitas coisas precisam morrer em nossa vida e outras precisam ser desenvolvidas. É uma transformação que ocorre de dentro para fora. Um dos primeiros processos que ocorre na transformação é deixar de uma vez por todas as situações desastrosas que você viveu no passado. Deixe por lá. É um novo tempo, meu irmão, minha irmã, e você não precisa mais sofrer com isso. E você pode questionar, Vinícius, a dor é muito grande. O que aconteceu comigo foi muito grave, desastroso, e eu estou muito triste e ferido. E eu garanto para você, você não precisa mais sofrer, porque a transformação é de dentro para fora, como eu disse. O que está preso em você, inclusive as dores, inclusive as decepções, a vergonha, inclusive o desprazer de perder algo pelo que você tanto zelava, sairá do seu coração de uma vez por
todas. Transformação é muito mais que arrepios ou ter uma experiência com Deus. Na verdade, é começar a mudar os resultados em todas as áreas da sua vida a partir de uma decisão, um posicionamento e deixar-se ser transformado. Transformar trata-se de mudar conceitos, mudar a forma de pensar, mudar a mentalidade. Com a transformação você irá evoluir, crescer e mudar tudo em sua vida. A transformação começa quando o seu passado é enterrado e o seu futuro começa a ser desenhado. Outro exemplo interessante é a lagarta, um bicho de que as pessoas não gostam de estar próximas, mesmo sendo uma criação de Deus, não é? A lagarta não é amada, ela não é querida e ela não chama atenção. Apesar de ser uma criação, uma ideia de Deus, ninguém quer se aproximar dela. Porém, ser lagarta não é o destino final. Deus colocou a lagarta na terra com a intenção dela passar por um processo de transformação que vai gerar algo muito belo: a borboleta. O projeto da lagarta não é um projeto final, mas um projeto evolutivo. E da mesma forma somos nós. Passamos por um processo de evolução, um processo de mudança. O que você é hoje não será amanhã. Seus projetos, sonhos, pensamentos serão totalmente diferentes amanhã, pois você evolui diariamente. Deus nos colocou nesta terra com a intenção de evoluirmos. Porém, quando você para de evoluir, fica como uma lagarta. Ninguém quer ficar perto de você. Quando você não passa pelo processo de transformação, você vira um bicho, ainda que criado por Deus, que ninguém quer ficar perto. Você também é uma criatura de Deus, entenda. Ele pensou em você antes de você vir ao mundo. Só que Deus está contando que você olhe para si mesmo, se identificando num primeiro momento como apenas uma lagartinha. O primeiro processo da sua transformação é essa identificação. Se você não identificar quem você é e o que precisa mudar, vai permanecer do mesmo jeitinho que está aí. O destino da lagarta é ser uma borboleta. A lagarta, ela é desprezada, mas a borboleta é admirada. Muitos pisam na lagarta, mas na borboleta não. Quando você chega ao estágio da borboleta, ninguém pisa mais em você. O processo de transformação o coloca num nível que quem não consegue voar não consegue estar junto de você. Quem escolhe continuar rastejando como uma lagarta só vê você de longe, voando. E a grande questão: entre a lagarta e a borboleta existe o casulo. O casulo chama-se processo. O grande problema de muitos cristãos é que, identificando que são lagartas, querem virar borboletas sem passar pela fase do casulo. Na fase da lagarta, que é a fase da identificação, começamos a fazer uma autoanálise. Se temos problemas emocionais, se falamos demais, se falamos de menos, se nos irritamos à toa, se reagimos às críticas de forma inadequada, se somos descontrolados financeiramente, se tratamos bem o nosso cônjuge, entre outras coisas. Existem pessoas que são tão descontroladas que não têm domínio com relação à sua própria vida e querem ser borboletas. São pessoas desequilibradas emocionalmente que não controlam seus próprios impulsos. Quando essa pessoa que é uma lagartinha percebe que precisa entrar num processo de transformação no casulo, presa dentro de um processo difícil, escuro e solitário, ela não se conforma e começa a orar para que Deus a livre do processo. Ela quer ser borboleta sem antes passar pelo casulo. Ou seja, ela ora pedindo para sair de um processo
fundamental para o seu amadurecimento, porque não quer passar pelo casulo. Ela pede livramento para Deus, faz até campanha de oração para sair do processo, mal sabendo que o casulo geraria a transformação da própria vida. Que essa afirmação fique gravada no seu coração que eu vou falar agora. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção, pois todas as bênçãos já nos foram dadas através da obra consumada da cruz. E eu quero repetir algo. O grande problema é que entre a lagarta e a linda borboleta existe o casulo, o processo. Outra situação importante. Nós, como bons discípulos de Jesus Cristo, acreditamos em milagres, claro. E aqui acontece um segundo erro que muitos cristãos cometem. Além de não quererem passar pelo processo, pelo casulo, eles creem que Deus fará um milagre e com isso ficam esperando por muito tempo que aconteça algo que não receberão. Quantos milagres eu supliquei a Deus e não aconteceram, porque eu desconhecia tudo isso que eu estou falando. E eu não quero que você passe por isso. Olha só, Deus, Ele existe, Ele é poderoso e Ele faz milagres. Eu peço toda a sua atenção com relação ao que eu vou falar agora. Olha o que diz em João, capítulo 2, versos 6 e 7. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada um contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles encheram até a borda. Olha só, essa é uma passagem muito conhecida sobre o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Acontecia ali um casamento e o vinho havia acabado. E naquela época, se acabasse o vinho na festa, significava o fim. Acabou o vinho, acabou a alegria. E Maria, mãe de Jesus, informou-lhe o ocorrido. E ele mandou encher 6 talhas com 2 a 3 medidas. Isso equivale a aproximadamente 10 litros de água, cada uma até a boca. E continuando na passagem. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou um noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Olha só, vamos pensar um pouco aqui. Qual a matéria-prima para fabricar o vinho? É a uva. Ou seja, sem uva, não tem vinho. Dá para fazer vinho somente com água? É claro que não. Se eu colocar água para fermentar, não vai virar vinho. Porém, se colocar uva para fermentar, virará vinho. Você concorda comigo? Aonde eu quero chegar? Você somente terá um milagre quando tiver apenas água na mão e precisar de vinho. Agora, se você tiver uva na mão, você não precisa de milagre, mas de um processo. Tá entendendo? Então, analise, olhe para a sua vida. Você realmente está precisando de um milagre? Ou você está precisando de um processo? Pedir um milagre é a forma mais covarde de fugir de um processo. E aí você pode falar assim: então, Vinícius, eu não posso depender de um milagre? Sim, claro. Se você tem água na mão e precisa de vinho, aí o milagre poderá se manifestar. Servimos a um Deus que transforma a água em vinho. No entanto, se tiver uva na mão, não adianta pedir para Deus transformar em vinho, porque aí não é milagre, é processo. Todas as vezes que você foge do processo, você retarda o seu voo como borboleta. Você somente entra no casulo para passar pelo processo de transformação quando entende o porquê e para
que você está entrando ali. Processos são muito difíceis, mas são necessários. E a boa notícia é que você tem mais tempo de vida como borboleta do que o tempo que passou como lagarta e no casulo juntos. Como assim, Vinícius? Vamos à história de José do Egito. José do Egito ele passou pelo processo de transformação durante 13 anos. É muito tempo, não acha? Porém, ele viveu sabe quantos anos? 110 anos. José virou governador do Egito com 30, ou seja, ele passou 80 anos governando como borboleta. Nós focamos tanto no processo que esquecemos os anos de governo que estão por vir. Não esqueça que o casulo tem tempo para abrir, tempo para acabar, mas o tempo de voo dura o quanto Deus quiser. Não se esqueça de que o processo tem dia e hora para acabar. O governo que Deus entrega na sua mão depois do processo não tem tempo para acabar. Nunca esqueça disso. Sabe qual é o problema? É que ninguém quer passar por isso. Não quer pagar o preço. Não quer fazer renúncias. Não quer ser moldado e transformado no período do casulo. Quanto mais cedo você encarar o casulo, mais cedo será transformado. Olha só, José, ele começou a transformação aos 17 anos e aos 30 anos era o homem mais poderoso da terra. Mas para ele chegar a esse nível, ele precisou passar por um processo de casulo bem complicado e difícil. Ele foi jogado numa cova e vendido como escravo pelos irmãos. Foi preso injustamente, foi humilhado, desprezado. Mas agora eu te pergunto, será que valeu a pena? Quando nós vemos o milagre de transformação da água em vinho, nos alegramos. Nós falamos assim: eu sirvo a um Deus maravilhoso, poderoso, que transforma a água em vinho. Sim. Porém, nós cometemos o erro de observar apenas os milagres da Bíblia e não os processos pelos quais os profetas passaram. E com isso, nos iludimos, achando que a vida é feita de milagres. Jesus fez muitos milagres durante 3 anos de ministério, mas passou 30 anos em um processo de transformação. Creia em milagres. Eles existem, mas tenha ciência de que o milagre não é a regra, mas a exceção. O milagre entra quando o processo não funciona mais. Existem pessoas esperando o milagre, mas ele não virá. Sabe por quê? Porque Deus, na verdade, quer que elas entrem no processo. Na minha vida foi assim. Num prazo de 10 dias eu me separei, perdi meu emprego e minha filha entrou num quadro de depressão profunda, com tendências suicidas. Eu fiquei desesperado e foi muito devastador. Eu clamava dia e noite por um milagre. Na verdade, eu não precisava de milagre nenhum, mas sim de uma transformação. E nesse momento eu tomei a decisão de entrar no casulo. Agora, uma observação importante. Deus não obriga você a entrar no casulo. É uma decisão sua, pessoal. O casulo, ele é incômodo, apertado, escuro, solitário, mas é nesse lugar que a transformação acontece. Lá eu percebi a pessoa que havia me tornado. No casulo, eu identifiquei os meus erros como pai, cônjuge, profissional e amigo. No casulo, Deus me revelou as pessoas que eu magoei. No casulo, percebi o quanto minha mente estava poluída. No casulo, decidi pagar o preço para passar à próxima fase, ou seja, voar. No casulo, eu observava as borboletas e dizia: eu quero voar também. É um período difícil, de muitas lágrimas e dor, porém é essencial para uma mudança de vida. Essencial para se preparar a fim de viver os sonhos de Deus. Eu passei 1 ano, 2 meses e 17 dias no casulo. E lhe digo com toda a convicção: valeu cada dia, cada lágrima, cada humilhação, cada afronta. Vivo hoje uma vida maravilhosa dentro da vontade de Deus,
e cheguei à terra prometida. Ela existe, meu irmão, minha irmã, e verdadeiramente dela mana leite e mel. Há muitos cristãos que não querem passar pelo casulo. Estão 10, 20, 30 anos esperando pelo milagre, mas na verdade precisam de transformação. O casulo lhe serve para que você faça uma reflexão sobre a sua vida. No casulo você vai decidir não ser mais o que foi até então. A verdadeira transformação só começa quando você reconhece o porquê deve deixar de ser a pessoa que é hoje. É no casulo que você reconhecerá seus erros, seus traços de personalidade e sua dependência de Deus. No casulo, você começa a se lembrar de erros antigos que cometeu. Contudo, você entra no casulo por um motivo só: voar. O casulo mata o orgulho, joga toda a maledicência, altivez fora. Quando passa pelo processo do casulo, você não volta a ser lagarta. Quando passa pelo casulo, você não quer agradar mais ninguém. Vai desejar agradar apenas aquele que o transformou numa borboleta. Oh, glória! Olha só, meu irmão, minha irmã, o processo é dolorido sim, dói demais. Você se sente um nada, abandonado, fracassado e não quer ver ninguém. Mas algo incrível acontece, muito importante. Depois do casulo, você nunca mais vai se sentir independente, achando que pode vencer com sua própria força, porque você se torna completamente independente do teu papai, Deus. Quando Deus levantar você e você estiver vivendo a plenitude dos sonhos dele para a sua vida, essa dependência total de Deus só será possível se você passar pelo casulo. Senão, a soberba poderá tomar conta da sua vida. Não fuja dos processos da sua vida. Você pode não ter ideia do porquê desse sofrimento, dessa vergonha que você está passando hoje. Mas uma coisa eu garanto para você: casulo é lugar de deixar o passado no passado, lugar de deixar a dor. E algo incrível acontece. Quando você sai dele transformado, você fica irreconhecível. É por isso que os 11 irmãos de José que o traíram, vendendo-o como escravo, e vieram pedir comida quando ele era governador do Egito, não o reconheceram quando tiveram com ele. O nome disso é metamorfose. É quando você fica irreconhecível. Você tinha uma forma e mudou. Quando você se permitir passar pelo processo do casulo e ocorrer a metamorfose em sua vida, não vão reconhecê-lo. As pessoas não vão reconhecer a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, por causa dessa transformação, dessa metamorfose. Hoje eu dou glória a Deus por tudo que eu passei. Pela vergonha, pelas humilhações, pelas traições, porque sou verdadeiramente nova criatura em Cristo Jesus, e eu posso dizer que conheço hoje o sentido da vida. Sou um homem de fé e muito melhor em todos os sentidos. O processo valeu a pena. Agora eu consigo me conectar com pessoas que estão no casulo, passando por sofrimentos iguais ou piores do que eu passei. E posso falar para elas com autoridade: não pare, continue, persevere. Vai ser difícil, vai doer, mas valerá muito a pena. Atualmente tenho o privilégio de ajudar muitos a aprenderem a desfrutar do deserto, a aprenderem a não olhar para as circunstâncias, a encontrarem o amor de Deus plenamente e a viverem os planos de Deus para a sua vida. E nesse processo, aprendemos também a não julgar, a ter misericórdia e compaixão das pessoas. Depois do processo, passamos a nos parecer mais com Cristo. Existe uma passagem que Jesus diz lá em João 3,17: se alguém ouve minhas palavras, mas não obedece, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Você pode ter um passado negro, pode ter cometido muitos erros. Escute só, Jesus não vai julgá-lo,
ele veio para salvar e resgatar você. Quando for transformado, você não precisará falar mais nada. As pessoas vão apenas olhar e perceber. E a transformação que virá sobre a sua vida será tão poderosa que as pessoas que o humilharam, que o apontaram, retornarão pedindo perdão. Aquelas que podiam ajudar e não o ajudaram, procurarão você também. E quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você fará igual José fez com seus irmãos quando voltaram. Você vai acolher essas pessoas, ajudar essas pessoas e perdoá-las. Depois que passa pelo casulo, você não conseguirá ferir mais ninguém. A pessoa pode até ferir você, mas você não consegue feri-la, porque você já passou pela transformação e agora está cheio do amor de Deus, curado de todas as feridas, cheio de fé e voando acima das circunstâncias. Você que está me ouvindo agora, chegou o momento da sua transformação. Se a solução para o que você está passando hoje for impossível, o milagre chegará. Mas se o que você está passando hoje exigir transformação, você passará pelo processo e vencerá. Na verdade, você está pedindo a coisa errada para Deus. Como diz na palavra, pedis e não recebeis porque pedis mal. Por vezes você está precisando de um processo e está pedindo um milagre. Então encare os processos com foco e perseverança. Quando você começar a voar, nem se lembrará do tempo de lagarta e nem do tempo de casulo. O processo não significará nada depois que Deus levantar você. O processo de transformação faz parte da vida e por isso você precisa aprender a desfrutar dele. Então aproveite, aprenda e voe, pois Deus o levará para lugares tão altos, aonde você jamais ousou chegar. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pela tua misericórdia, por tudo que nós somos em Cristo Jesus. Papai amado, nos colocamos agora para falar com o Senhor um papo reto aqui, papai. Pedimos a sua intervenção. Muitos de nós aqui, muitos dos meus irmãos e irmãs, têm passado por esse pesado processo de transformação. E tem sido muito difícil e doloroso. Mas, Senhor, eu creio que quando os meus irmãos saírem desse processo, eles viverão os seus planos para as suas vidas. E eu peço no dia de hoje, Senhor, o fortalecimento desses irmãos em fé. Então, Senhor, renova-os agora. Faça com que eles entendam a necessidade deste processo, para que eles vivam e desfrutem da nova criatura que o Senhor está criando nelas mesmas, para viver os seus sonhos e trilhar o caminho de paz, de prosperidade, de caridade, de benignidade e de amor. Assim eu oro e lanço sobre ti todos os meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda.
Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus.
Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais 2 vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.